Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Descanso encontrar, pela verja contemplo além do horizonte o céu que Jesus foi pra mim preparar. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2017. Deus trouxe o conselho da sua palavra em 1 Samuel, capítulo 24. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. Entrou nela Saul, a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o conselho da Tua palavra. Ó Deus, por misericórdia, fala conosco por Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Nos ensina o que o Senhor requer de cada um de nós. Ó Deus da glória e santo, que o Senhor venha entrar com a Tua boa mão, com a Tua providência. Ah, Deus da glória e santo, essas pessoas que estão atribuladas, meu Pai, sofrendo e que estão em grande necessidade, Senhor, se compadeça destas pessoas, como o Senhor se compadeceu, meu Pai, aquele dia pelo Senhor Jesus Cristo, do filho da viúva de Naim. Que assim seja nestas vidas, que o Senhor se compadeça de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Saul estava praticamente nas mãos de Davi. Davi estava numa caverna e Saul entrou naquela caverna e estava ali no fundo. Talvez do outro lado da caverna, ali próximo. Mas diz aqui a palavra de Deus que Davi, no versículo 4, então os homens de Davi disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falhais como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Saul nem percebeu que Davi havia cortado a orla do seu manto. Talvez estivesse dormindo. Não percebeu que Davi havia lhe cortado a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Por essa atitude talvez pequena aos olhos de todos nós,
mas não aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que o coração dos filhos dos homens estão nas mãos de Deus. Diz que não é do homem dirigir o seu caminho. Como, pois, entenderá o seu caminho? Deus apertou o coração de Davi, porque diz a palavra que o coração de todas as pessoas estão nas mãos de Deus. Ele endurece, como ele endureceu o coração de Faraó, e ele amolece. Ele alegra o coração, desperta como despertou o coração do rei em favor de seu povo Israel. E também endurece como endureceu o coração de Faraó. E o coração de Davi doeu, porque ele cortou a orla do manto de Saul. Porque Davi se precipitou. Mas Deus ensinou para Davi, Davi não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu tempo. Ainda não é, Davi, o tempo de você reinar, não é do teu jeito. Tanto é que Davi lá na frente não edificou o templo, porque as mãos de Davi eram cheias de sangue, estavam sujas de sangue, e quem construiu o templo foi seu filho Salomão. Davi achava que talvez seria pela força do seu braço para ele ser rei. Ele foi ungido lá atrás, mas ainda não era rei. Davi levou 13 anos para ser rei em Jerusalém. 13 anos. Mas ele foi ungido rei lá atrás por Samuel. Davi achava que talvez fosse pela força do seu braço que poderia matar a Saul e seria entronizado como rei. Mas Deus estava preparando Davi. Assim como Deus preparava Davi, quando Saul se levantava, Deus permitia um espírito que vinha da parte de Deus, que atormentava Saul, e Saul se levantava contra Davi. Deus estava preparando a Davi para lá na frente ele ser rei. Davi não podia agir com as suas próprias mãos contra o rei Saul, mas tinha que muitas vezes fugir de Saul. Deus estava treinando Davi, e o coração de Davi doeu naquela hora, porque ele estava agindo com a força do seu braço. O Espírito de Deus convence o homem, é Ele que convence. Tá? Muitas vezes na sua vida você tentou agir da sua forma humana, da sua maneira natural, mas o seu coração doeu. Você não sentiu aquela dor? Uma dor de morte? Uma dor na sua alma, no teu coração? O Espírito de Deus mostrou para você que não era dessa forma que você deveria agir. Mas também, na nossa forma humana, muitas vezes a gente vai corrigir nosso filho. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que no momento a correção ela é dolorida, mas depois ela produz frutos. Por isso que nós temos que pedir a Deus o dom do discernimento, para poder entender quando é uma correção, quando é uma atitude que nos leva a corrigir alguém e aquilo nos dá uma certa dor, diferente de uma atitude que nós vamos fazer, uma dor no coração que não era para fazer. Então tem que se pedir a Deus a guia, a direção, que vem da parte de Deus, do discernimento, para poder compreender. Essa correção vinha da parte de Deus. O coração de Davi doeu, porque não era para ele tomar essa atitude. Ainda não era a hora de Davi reinar. Ainda estava nos testes de Deus, nas provas, nas lutas, que Deus permite que nós sejamos provados como é provado o ouro. Assim Davi tinha que passar por muitas perseguições ainda. Tinha Saul na sua mão, mas Davi poderia se exaltar, achando que foi a força do seu braço que lhe deu o reinado. Davi foi reinar só lá na frente. E Saul, o próprio Saul, se matou, tirou a sua própria vida. Ninguém matou Saul. Depois, quando apareceu um homem que queria
se aparecer, se exaltar, dizendo que tinha matado o rei Saul, que acabou de cometer uma certa mentira. Ele não tinha matado Saul porque Saul já estava morto. Então Deus não deixa que ninguém se exalte. Toda a glória é para o nosso Deus. Davi tinha que esperar o tempo de Deus para exaltar ele como rei. Ainda não era o tempo de Davi ser rei. Não podia agir com as forças do seu braço. Tem momentos na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que não podemos agir com a força do nosso braço, mas com a força de Deus. Tem situações que é só Deus que pode te livrar. É só Deus que pode te ajudar. E Davi cortou a orla das vestes do rei Saul. Davi agiu na sua carnalidade. Às vezes você vai tomar alguma atitude na força da sua ira, achando que é Deus que está mandando você fazer, e não é. Está agindo na força do seu braço, na sua inteligência humana. Assim como Moisés, que feriu a rocha. Moisés já havia ferido a rocha em outra ocasião, para dar a água. Só que naquele momento que Moisés feriu a rocha, achou que era já costume. Achou que tinha que fazer do mesmo jeito, por costume, mas Deus falou para ele, não é assim, Moisés. Era para falar a rocha. Mas ele feriu a rocha. Se deixou levar pela ira do povo que estava ali. Mas ele tinha que dominar a sua ira, a sua paciência. Sendo Moisés o homem mais manso da face da terra, naquele dia ele se irou. Por causa da pressão do povo que ali estava. Davi também foi influenciado. Você pode ler que no versículo 9 diz Davi a Saul, por quê? Aliás, Saul foi influenciado. Disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Saul estava influenciado. Mas Davi, naquela pressão, por liderar um grupo de soldados que ele conseguiu, talvez ele tivesse se engrandecido por estar liderando este grupo, achando que isso o tornaria mais, como poderia dizer aqui, uma pessoa mais poderosa, entre aspas, se ele matasse o rei Saul. Ia ser mais grandioso o seu nome, mas Deus não permitiu que o homem se exaltasse. Quando Davi, certa ocasião, se queixou para o profeta, dizendo que não era justo ele dormir no palácio e a arca fica lá no tabernáculo. Deus falou para Davi através do profeta, Davi, eu te tirei do pasto, Davi, tirei do pasto. Você era pobre, como você falou para Saul aquela certa ocasião. Você era pobre. Como eu sendo pobre, vou casar com a filha do rei? Deus conhece todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Conhece a intenção do nosso coração. E Davi, nesta ocasião, queria talvez se autopromover, aqui a Bíblia não diz. Mas Deus não permitiu que ele se autopromovesse. Deus não permitiu que ele se exaltasse, assim como ele provou através de Gideão. 32 mil homens. 32 mil homens foram provados, uma parte foi embora. E os que foram provados, restou somente 300. E não foram os 300 que usaram as suas espadas para ferir os inimigos amalequitas, mas foi o toque das trombetas. Eles mesmos se feriram, eles mesmos, os amalequitas, se mataram ao som das trombetas. Então Deus age desta forma para que o homem não se glorie na sua presença. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, glorie-se em me conhecer. Deus não permite que o homem se exalte, que o homem venha vencer pela força do seu braço para conseguir a glória que só pertence a Deus. Por isso Deus não permitiu que Davi matasse a Saul para ser rei. Mas o próprio Saul, lendo a história, ele mesmo tirou a sua própria vida. Então veja bem, meu irmão e minha irmã em Cristo, como Deus trabalha em nossas vidas. Ele apertou o coração de Davi. Apertou o coração de Davi.
E diz aqui a palavra de Deus que o coração de Davi doeu. O coração de Davi doeu por ele ter tomado esta atitude. Quantas vezes seu coração já doeu? E você resiste ao Espírito de Deus. Ele diz para você: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu com ele cearei e ele comigo. Deus quer fazer morada no teu coração, mas você endurece o teu coração para o Espírito de Cristo entrar. Meu irmão e minha irmã, abre a porta do teu coração. Deixe que Deus venha reinar na tua vida. Deixe que Deus venha habitar no teu coração, na tua casa. Quantas vezes Ele já falou para você? Quantas vezes você sentiu no teu coração: ah, por que eu não orei? Ah, por que eu não fui na igreja hoje? Ah, por que eu não fui visitar aquela pessoa? Ah, por que eu não dei aquela esmola? Ah, por que eu não ajudei o fulano na hora que ele mais precisou? Ah, por que eu menti? Ah, por que eu fiz isso? E tantas coisas você fez, e o Espírito de Deus apertando o teu coração: filhinho, andai por aqui, este é o caminho. Mas você não deu crédito, você jogou as palavras de Deus para trás e deixou os conselhos de Deus. Olha a situação que você se encontra hoje. Olha a vida que você se encontra. Ah, se tivesses me ouvido, eis que de pronto abateria os teus inimigos, diz o Senhor. A tua paz seria como um rio. Quantas vezes Deus falou com a tua alma, quantas vezes Deus falou contigo, o teu coração doía, mas você não se rendia ao Espírito de Deus. Você endureceu o teu coração e embruteceu como Asaf. Oh, meu irmão e minha irmã, Deus está falando com a tua alma, quebrando o teu coração na presença do Espírito de Deus, porque Ele está apertando o teu coração. Ele aperta o teu coração para que você venha a se arrepender dos seus pecados, a se curvar diante do Espírito de Deus. Assim estava Davi. Seu coração dolorido é o freio. O coração, quando dói, é o freio de Deus. É o freio do Deus Altíssimo nas nossas vidas, nos apertando. Filhinho, desvia os teus olhos. Não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Então não olhe para estas coisas. Não porei coisas más diante dos meus olhos, como diz o Salmo 101. Andarei na minha casa com retidão. Oh, meu filho, minha filha, servos de Deus, Deus está falando com a tua alma. Tire os olhos daquilo que não é teu. Não cobice mais. Não anda por caminhos tortuosos. Desvia os teus olhos de olhar coisas na internet. Deus está falando ao teu coração. Teu coração quantas vezes doeu? Quantas vezes Deus te chamou nas madrugadas? Quantas vezes Deus te chamava para falar contigo à noite, para conversar contigo, e você não se levantou da sua cama para orar, mas o Espírito Santo estava te chamando, como ele chamou a Samuel. Samuel por 3 vezes chamou, mas ele não entendia. Será que você não está como Samuel? Quantas vezes que Deus te chamou, mas você não ouve? Ele já te chamou várias vezes, mas você não entendeu que era a voz de Deus. Mas Eli disse para Samuel: quando você ouvir novamente esta voz, você diga: eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, que o teu coração doeu, mas você não foi encontrar com o teu Deus. Mas Salomão diz que ia pelas ruas, até que encontrasse o rei. Até que encontrasse aquele a quem ama a minha alma. Vou sair nas madrugadas e vou buscar aquele a quem ama a minha alma. Oh, amado e amada do Senhor, Deus já apertou o teu coração tantas vezes. O que você precisa é abrir o teu coração para Jesus. Você não vai ver Ele com os teus olhos físicos, mas você vai sentir Ele falando contigo, falando com a tua alma, te visitando, a sua presença te envolvendo, porque a água viva do Santo Espírito quer te envolver, quer abraçar a tua alma. Ele está contigo, mas você tem que se quebrantar diante do teu Deus.
Quantas vezes Ele te apertou? Não deixa mais. Não resista mais ao Espírito de Deus, mas se entregue a Ele. Davi sentiu a dor no seu coração e não fez. Aliás, já havia feito, já havia cortado a orla, mas foi um freio de Deus. Davi era um homem que adorava a Deus, era um homem que buscava a Deus, que a sua alma era saciada por Deus, um homem que tinha sede de Deus, sede do Deus vivo. Ele dizia: quando eu entrarei, estarei na presença do meu Deus. Até que passem as calamidades, me abrigarei à sombra das tuas asas, me esconderei no teu pavilhão. Se esconda no pavilhão do Senhor. Se esconda até que passem as calamidades, até que passem os dias maus, até que passem as chuvas, os aguaceiros depois da chuva. Se esconda no esconderijo do Altíssimo, no pavilhão do Senhor. Abriga as sombras das suas asas e estará seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Eis que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão contigo todos os dias da tua vida. Se abrigue no esconderijo do Senhor, do Altíssimo Deus. Entregue as tuas preocupações ao Senhor. Entregue os teus medos ao Senhor. Não temas, porque Ele está contigo. Ainda que aquela viúva ia enterrar o seu filho, Jesus se compadeceu daquela mulher e do seu filho. Tocou no esquife e ressuscitou aquele menino. Lhe deu vida novamente. Ainda que esteja morto aquele que confia, que crê em mim, nunca morrerás eternamente. Ainda viverás. Ainda que estejam mortos os teus sonhos, na presença de Deus viverão, segundo a vontade de Deus. Tenha esperança. Descanse em Deus. Quando o seu coração começar a doer, apertar, é o freio de Deus na tua vida, te mostrando: meu filho, este é o caminho, andar nele. É por aqui. Tem que se voltar ao Senhor. Ele está te chamando para andar com Ele, para se quebrantar, para se arrepender, para se consertar, para andar em direção ao seu Santo Espírito. Este é o conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida. A palavra de Deus, quando o coração da gente dói, é porque Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. É porque Deus está nos corrigindo de alguma coisa. É porque muitas vezes ultrapassamos, fomos além do que podíamos. Então tem que voltar atrás. Davi teve que parar. Deus apertou o coração de Davi. Não era pela força do braço de Davi. Não é pela força do teu braço que você vai vencer esta luta. Mas é pelo Espírito de Deus, pela força que vem do alto, que você vai vencer. Deus vai te dar sabedoria para você resolver as situações do seu trabalho, resolver as questões mais difíceis da sua vida. Deus vai te dar sabedoria, o Espírito de Deus vai te capacitar. Mas se quebrante diante de Deus. Quantas situações, meu irmão e minha irmã, que eu passei na minha vida, e muitas delas eu pedia socorro a Deus, dobrava os meus joelhos e clamava a Deus, e Deus me deu saídas. Deus resolveu os meus problemas, como tem resolvido, porque eu confio nele. Eu confio em Deus, que está comigo todos os dias da minha vida. E um dia que eu fechar os meus olhos nesta terra, eu abrirei os meus olhos na eternidade, junto com este Deus que eu amo tanto, junto com este Deus que eu adoro, junto com este Deus que me tirou do charco de lodo, que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Eu amo este Deus. Ame este Deus, meu irmão e minha irmã, porque Ele está conosco. Ele estará conosco para sempre e nos dará a saída para todas as coisas nesta vida. Certa vez, eu sonhei pela 2 vezes o mesmo sonho. E sonhei que meu carro estava perdendo o freio. Por 2 vezes Deus me avisou. Levei o carro no mecânico. E quando o mecânico examinou o freio do carro, estava quase para acabar ali a parte do freio. Consertei o carro e Deus me livrou de acidentes.
me livrou do mal. Deus me livrou do mal. Eu sou muito grato ao nosso Deus pela sua misericórdia, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo nos teria engolido vivo. Se não fosse a misericórdia de Deus, o exército do rei Saul teria matado Davi e o seu exército. Talvez ele pensasse que ele estava seguro ali. Mas Deus apertou seu coração. Não é desse jeito, Davi. Não seja tão arrogante. Não é por aí. É eu que estou te guardando. E não é desse jeito. Em outra ocasião, Deus fez o exército do rei Saul dormirem. Deus fez com que Saul pegasse num profundo sono. E o seu exército. Porque é Deus que tem o coração de todos os seres humanos na sua mão. Ele endureceu o coração de Faraó e amolecia o coração de Faraó. Tudo está nas mãos do Altíssimo Deus. Por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir, porque a vida é mais do que o corpo, do que as vestes. A tua alma é mais preciosa do que todos os recursos deste mundo. A tua alma é o bem mais precioso que existe dentro de você. A tua alma. O corpo é apenas uma roupa que mais cedo ou mais tarde vai descer ao pó da terra e nunca tornará a subir, mas vai ser ressuscitado os que morreram em Cristo naquele dia a qual o Senhor Jesus vier. Mas voltar à vida humana como vivia nunca mais. Em Jó diz que aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir dela. Em Eclesiastes diz que o corpo morre e não volta mais. Foi-se o seu ódio, foi-se tudo desta vida carnal e nunca mais voltará. Só na ressurreição com corpos incorruptíveis, corpos glorificados, corpos celestiais. Tudo que você fizer, seja para Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, onde as traças destrói. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde não entra ladrão, nem traça, nem ferrugem. É no céu. É obedecer a palavra de Deus e os seus preceitos. É andar em retidão, buscando a santificação, santificando a cada dia. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, em Apocalipse está escrito. Aquele que é sujo, se suje mais. Mas aquele que é limpo, se limpe a cada vez mais. Andando na presença de Deus. Por isso que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E dói o coração. Se cometemos uma atitude má, dói o coração. Se inclinar para o pecado, dói o coração, mas se resistir ao Espírito de Deus, chegará um tempo em que você não vai ter mais o convencimento do pecado, por causa da dureza do coração. Hoje Deus está falando contigo. Se você ainda sente a dor, é porque você não blasfemou do Espírito de Deus, você não pecou de morte, você está de pé na presença de Deus. Deus quer salvar a tua alma. Então o teu coração está doendo, porque o Espírito Santo está falando contigo. Porque a pessoa que blasfema de Deus, do Espírito Santo, ela é como um animal. Ela já não tem mais entendimento de nada. Ela já não tem a dor do pecado, o peso do pecado, a consciência pesada. Porque ela pecou contra o Espírito Santo. Mas se o teu coração ainda está doendo, se você ainda sente a dor do pecado, a dor, o arrependimento, a tristeza das coisas que você fez ou está fazendo, é porque o Espírito Santo ainda está falando contigo. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu com ele cearei e ele comigo. A promessa de Deus ainda está de pé, Jesus disse. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, quando eu voltar, vos levarei para sempre comigo. Há moradas na casa do pai. Ainda tem uma parte lá para você habitar. Ainda tem um cômodo para você, uma casa para você lá. Não troque a sua salvação por nada deste mundo.
Os olhos não se fartam de ver, este corpo não se satisfaz. O coração do homem é enganoso, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Deus será honrada. Este corpo vai passar, a velhice vai chegar, você e eu vamos morrer, mas a nossa alma não morre. O bem mais precioso que você tem, meu irmão e minha irmã, é a tua alma. Então cuida dela, cuida da tua alma, cuida da tua salvação. Não deixe o diabo roubar a tua coroa, mas cuide da tua alma. Santifique a tua vida. Se o teu coração está doendo, é que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Filhinho, filhinha, não é por aí. Você está errando. Se corrija, se conserte diante de Deus. Deu tempo de Davi se consertar. E Davi depois se ajoelhou diante de Saul, como se estivesse pedindo perdão por essa sua atitude. Então, meu irmão e minha irmã, se conserte com o teu Deus. Se conserte com Ele. Acerte a sua vida com Deus. Se acerte com Deus. Chegou o teu tempo. O teu coração está nas mãos de Deus. A sua vida está escondida em Cristo. Não olhe para os lados, nem para a esquerda, nem para a direita. O mundo não compreende. Você não é do mundo. Você foi comprado e comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então descanse em Deus. Se conserte com Ele. Ande na presença de Deus e ser perfeito. É somente na presença de Deus, debaixo de oração, que você vai conseguir ser santo a cada dia. Se santificar. Iremos pecar, mas não viver praticando o pecado. Somente quando Jesus vier nos buscar e nos glorificar, nunca mais pecaremos. Mas enquanto estivermos neste corpo de carne, iremos pecar por acidente, mas não voluntariamente, não de propositalmente, mas pecando por acidente, sem querer, mas não vivendo na prática do pecado como um vício. Isso não. O servo de Deus e a serva de Deus não vive na prática do pecado, mas vive em santificação, buscando a santidade a cada dia, buscando a perfeição, até aquele dia no qual o Senhor Jesus virá nos buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja hoje eternamente louvado. Amém. Querido Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações. Pai Santo e Justo, toma todos estes ouvintes nas tuas mãos, dá força para vencerem as tentações, dá vitória sobre as tentações, fortalece a todos estes ouvintes e santifica-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Guarda-os em teu nome, Pai, por amor do teu santo nome, até aquele dia, Pai, em que o Senhor nos coroará. Ó Santo e Eterno Deus, desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade e inclina os nossos corações aos teus testemunhos, às tuas obras, e não à cobiça, e não ao desejo da carne. Receba esta voz de oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Estar em paz com Deus é renunciar o mal.
aceitar que a graça traz perdão real, estar em paz com Deus é reviver o amor, é contemplar na cruz o nosso Salvador, estar em paz com Deus é receber poder, buscar sua direção e força para vencer, estar em paz com Deus é renovar a fé, viver em comunhão para ser como estar em paz com Deus é reviver o amor, é contemplar na cruz o nosso Salvador, estar em paz com Deus é receber poder, buscar sua direção e força para vencer, estar em paz com Deus é renovar a fé, viver em comunhão para ser como Ele.